Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a modelar um móvel, mais precisamente uma cadeira, tá? E o modelo que nós vamos criar hoje envolve algumas técnicas, alguns modos de modelagem que nós vamos tentar aí assimilar e aprender novidades, tá? Nosso modelo de hoje é justamente esse, é uma cadeira anel, uma cadeira muito utilizada aí em arquivis e mas em breve nós vamos criando outras peças, vamos criando mesas, vamos criando armários, enfim, vamos entendendo como criar os móveis de uma residência, ok? Esse modelo específico, que é a cadeira anel, é um modelo que envolve algum conhecimento sobre criação de objetos e utilização dos modificadores que nós temos dentro do 3D Max. Lembrando que cada objeto exige um modo de modelagem, tá? Só que esse modo ele pode ser adotado em vários caminhos pelo designer. Ou seja, eu vou criar utilizando algumas técnicas que eu acredito que sejam mais fáceis, tá, de utilizar. Inclusive, para quem acompanha os tutoriais sabe que eu utilizo shapes. Mas você pode utilizar um objeto primitivo, você pode utilizar um box, uma esfera, um torus, enfim, pode utilizar qualquer modelo para começar a modelar essa cadeira, ok? Então vamos lá. Primeiramente, na vista left eu quero criar esse assento, tá? Então vamos lá na vista left. Eu vou criar aqui uma linha, vamos maximizar a tela, ficar grande aqui a tela. Vou criar aqui um painel Create, Shape, Line e vou criar uma linha em 45 graus, tá? Nós temos aqui o ângulo reto e 45 graus. Criei essa linha, perfeito. Agora eu vou voltar aqui na perspectiva. Na vista perspectiva, nós vamos aplicar um modificador Lettler, um modificador famoso aí que nós já conhecemos bastante, tá? Então vamos lá no Lettler. O modificador Lettler, ele vai criar um giro aí com o nosso objeto de 360 graus, nós estamos visualizando. Vamos clicar aqui no subobjeto do Lettler, selecionar o Axis e arrastar aqui no eixo X. No meu caso aqui não deu certo no eixo X, vou dar um Ctrl Z, vamos arrastar no eixo Y. No eixo Y já funcionou. Então eu vou fazer essa abertura aqui que nós estamos visualizando aqui na tela, tá? Veja que criou aqui um tipo de um recipiente, de uma panela, ok? Bem, criamos esse recipiente. Eu posso deixar nessas divisões padrões aqui do nosso Lettler, que são 16 segmentos, e vamos converter esse objeto em Edit Poly. Então, clicar com o botão direito, Convert to Editable Poly. Perfeito. Próximo passo agora é centralizar esse objeto, né, girar na verdade, de acordo com o ângulo que nós temos lá na nossa imagem, que é aproximadamente também 45 graus. Então vamos lá, vamos habilitar aqui o nosso Snap Angle e vamos rotacionar esse objeto, como se fosse a própria cadeira, né? Aqui nós já estamos visualizando o início do que será o nosso modelo. Por que eu criei esse modelo básico com poucas divisões? A parte do assento, ela é uma parte mais retilínea, então nós temos que fazer uma modelagem manual, mesmo que pouca, mas nós temos que fazer. Então eu deixei essa parte bem reta aqui, tá? Para a gente poder selecionar os polígonos e com a ferramenta de escala, o Scale aqui no eixo Z, vamos escalar aqui. Vejam que o assento ele vai ficando mais reto do que as outras partes que nós temos aqui na nossa cadeira, tá bom? Perfeito. Podemos arrastar aqui também alguns vértices para trás. Vamos retificar aqui essa parte e a parte da frente puxar um pouquinho. Temos aí o molde da cadeira basicamente pronto. O que nós vamos fazer agora é puxar um pouco a mais aqui. Essa imagem ela não demonstra, mas essa cadeira ela vai um pouco mais atrás aqui, tá? Formando um objeto mais arredondado. Então nós vamos selecionar aqui simplesmente os 4 vértices, arrastar segurando o Shift, tá? E finalmente aqui arredondar essa quina. Então vamos criar aqui um arredondamento bem suave. Vamos selecionando aqui segurando Ctrl, criamos o arredondamento aí perfeito. E vou subir um pouco aqui também essa parte central para poder aí criar aquela sensação do assento, tá? Bem, galera, ao ver esse modelo, dá aquela impressão, poxa, mas ainda falta modelar muito, Daniel. O que nós vamos fazer? É bem simples nesse caso. Nós vamos aplicar um modificador aqui no nosso painel Modify List. Vamos procurar lá na letra S pelo modificador Shell.
marca de combustível aí, Shell. E agora vamos aumentar aqui o valor do amount. Aumentando o valor do amount, eu percebo que essa cadeira ela vai tomando aí um formato, né? Justamente o formato prévio que nós temos aqui, ok? Então criou-se esse formato. Eu vou adicionar aqui um segmento. Veja que adicionou um segmento aqui na lateral e vamos converter novamente em Edit Poly. Então convert to Editable Poly. Agora vem aquela dúvida, né? Poxa, mas eu tenho que arredondar as quinas dessa cadeira. Deixa eu voltar aqui a imagem. Eu tenho que arredondar essas quinas, deixar bem suave. Como que é o procedimento? Vamos lá. Primeiramente, eu vou selecionar esses vértices de fora aqui, tá? Aplicar um ring. Vamos aplicar aqui uma conexão dupla. Vejam aí que nós temos dois connects bem próximos aqui à quina, na mesma distância, aliás, aqui, tá? Então, clique em OK. Agora eu vou selecionar essa linha aqui da borda, dar um looping, ou seja, selecionar todo o envolto desse objeto. E agora, segurando o botão Ctrl, vamos clicar aqui em Remove, para poder remover as edges e os vértices também. Vejam que agora já ficou mais suave aí. O mesmo procedimento na parte interna. Ring, Connect, seleciona aqui o Ring, aplica um looping e remove aí segurando o botão Ctrl. Ah, Daniel, por que eu tenho que segurar Ctrl? Se eu clicar simplesmente em remover, eu vou manter aqui os pontinhos de vértex. Veja aqui tem um vértex, aqui tem um. Então, para remover também esses vértices, vou dar um Ctrl Z aqui e vamos remover segurando aqui o botão Ctrl. E assim remove as edges e os vértices. O mesmo procedimento deve ser feito aqui na parte interna, tá? Então observem que aqui também é suave na parte interna. Então aqui agora já fica fácil. Lembrando que há um procedimento que deve ser tomado aqui, porque se eu remover essa linha, aplicar um looping e clicar em Remove, não vai acontecer com a forma perfeitinha, tá? Então nós temos que selecionar essa linha que nós criamos aqui externa, os vértices primeiramente, e vamos lá no nosso botão Edit Vertex, Target Values, e vamos juntar aqui a quina, o mesmo procedimento aqui, tá? Vamos juntar aqui todos esses pontinhos com Target Values. Ok. Mesmo procedimento na parte superior. Deleta essa edge da quina, Looping, Remove, e volta com os vértices aqui, juntando esses vértices na quina. Temos um loop agora perfeito, tá, do nosso objeto aí sendo gerado. Aqui também, se quiserem suavizar um pouco, é só juntar aqui os vértices. Deixa eu selecionar aqui, vai ficar mais fácil. Ok. E finalmente aplicar o nosso famoso Turbo Smooth, tá? Então vamos lá no painel Modify, Modify List, Turbo Smooth, e temos o formato acontecendo aí. Quem quiser trabalhar melhor esse modelo, basta manter aqui no formato padrão e modelar, tá? Selecionar aqui os polígonos, subir, descer, enfim, fazer as edições necessárias aí para o modelo. Eu aconselho aqui neste caso fazer mais algumas divisões. Neste caso que eu vou fazer uma divisão central aqui, clicar um ring e um connect central, ou seja, um connect único. Ok, vamos aplicar aqui o Turbo Smooth. Veja que o nosso objeto agora possui aí uma maior quantidade de divisões, tá? Essa quantidade ela é razoável, nós podemos manter ela perfeitamente porque é uma quantidade que não pesa para o 3D Max, tá? Então vamos converter esse objeto em Edit Poly. Então vamos lá no painel Convert to Edit Poly. E a partir desse momento eu posso modelar essa costura. Lembrando que essa costura ela pode ser realizada aí através de mapas. Você pode mapear o seu objeto e criar a costura, ou você pode simplesmente modelar essa costura sobre o objeto. Então nesse caso aqui eu vou modelar, tá? Já que o nosso tutorial é sobre modelagem. Então vamos selecionar aqui a primeira linha, selecionar a segunda, aplicar looping, tirar esse modo realista aqui. Aplicamos o looping
Deixa eu fechar esse navegador, já está enchendo já. Aplicamos o nosso loop aí, tá? E agora vamos lá no painel Edit Edges. Edit Edges, nós temos aqui o botão Extrude. Extrude, ele vai criar aqui um tipo de uma malha pra gente, tá? E agora vamos colocar aqui um valor menor, um valor baixo. E aqui temos a nossa costura realizada aqui no nosso modelo. Vamos dar um zoom bem próximo aqui para poder visualizar isso. E por último agora um chamfer, bem pequeno também. Então vamos pegar um chamfer aqui só para reforçar essa quina. Ok. Criamos as duas costuras laterais, tá? No nosso modelo aqui nós temos duas costuras aqui próximo ao assento. E agora tem a costura aqui na parte lateral. Mesmo procedimento. Aplica-se um looping. Tá? O looping vai selecionar todo o modelo em volta. Um extrude. E logo após um chamfer. Como o valor já está predefinido, eu só cliquei que foi adicionando aí os valores, tá? Vamos aplicar aqui um F3 para ver o nosso modelo. Nosso modelo está aí, a costura está criada perfeitamente. Agora vamos criar o suporte dessa cadeira, né? Vamos dizer as pernas da cadeira. Então vamos lá. Painel Left, botão L. Vamos selecionar aqui Left. Na vista Left, vamos criar aqui no nosso painel Create Shape novamente a nossa line. Ou seja, nosso primeiro objeto nós criamos com a line e agora o segundo vamos criar também com uma line. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui uma silhueta das pernas da cadeira. Então vamos lá. Nosso modelo, segurar o botão Shift para ficar bem retinho aqui. Vamos abrir um pouco mais. Eu não tenho noção aqui de profundidade de piso, então eu posso criar uma line simplesmente para ter essa noção. Depois eu deleto ela. Aqui eu tenho a noção da altura do piso. Por incrível que pareça, ficou certinho, tá? Diferença muito pouca. Mas tá bom. Criamos essa line, voltamos na nossa vista perspectiva e agora vamos arrastar aqui o nosso modelo. Então vou selecionar a primeira line, vou arrastar para a direita e a segunda line vou arrastar para a esquerda do meu modelo. Mesmo procedimento com as partes menores aqui, as partes mais baixas aqui do nosso modelo. Arrasta para fora e arrasta para fora. Temos aí algo similar, né? Algo similar à nossa perna da cadeira. Lógico que por se tratar de um tutorial eu não vou pegar muito detalhe nisso, mas quem for fazer um projeto aí é interessante trabalhar melhor, tá? Esse modelo. Vou dar um raise na cadeira aqui para a gente poder perceber o que está acontecendo aqui. Primeiramente, vamos selecionar os nossos dois pontinhos de vértex e vamos aplicar um fillet. Vamos lá no painel lateral Fillet. Perfeito. Agora vamos visualizar esse modelo. Vamos lá no painel lateral novamente, habilitar aqui em Render, Enable em Render e Enable em Viewport e aumentar o valor de Thickness. Temos aí já a perna da cadeira aparecendo, né? Veja que ela não ficou totalmente retinha. É justamente nesse ponto que eu preciso que vocês trabalhem aí, tá? Então, para fazer isso aqui, é bom aplicar isso antes do fillet. Na vista top aqui vai ficar melhor. Vamos tirar o fillet. Dei um Ctrl Z. Agora eu vou retificar aqui essas pernas da cadeira. Beleza. Novamente vamos aplicar aqui o fillet e aplicar Enable em Render e Enable em Viewport. Aplicamos esses dois modificadores, tá? Agora vamos criar aqui o pezinho da cadeira. Eu acredito que esse valor thickness está um pouco grande. Aqui ficou bacana. Então vamos converter essa cadeira aqui em Edit Poly. Convert to Editable Poly. E agora vamos criar o pezinho dessa cadeira aqui. Então vamos selecionar toda a parte inferior. Veja que nós selecionamos aí, vou deletar, tá?
E agora eu vou dar um cap. Vamos lá, painel lateral, seleciona a borda cap. E com esse cap, selecionamos o polígono, criamos uma pequena extrusão. Tá aí a nossa pequena extrusão. E um pequeno insert. Vamos aplicar aqui um pequeno bevel. O bevel vai funcionar melhor nesse caso aqui. Ok. Agora é só separar esses dois objetos, tá? Então vamos dar aqui um grown, aplicar um detach as clone, ou seja, criar um clone desse objeto, e com esse clone, que é esse pezinho da cadeira, aplicar um shell, tá? Um shell. Então vamos lá no painel lateral, shell errado, vamos lá novamente. E temos aí o pezinho da cadeira, tá? O pezinho que pode ser um pezinho lá de borracha. Uma vez que nós aplicarmos o Turbo Smooth nesse modelo, ele vai ficar bem suave. Então vamos aplicar aqui já de uma vez. Perfeito. Mesmo procedimento do outro lado. Vou tirar o Turbo Smooth aqui agora, inicialmente. Vamos selecionar aqui a parte inferior desse modelo. Deletar. Por que deletar essa parte inferior? Nós temos aqui um recorte errado, tá? Que sempre gera nessas lines. Então nós temos que deletar tudo e recriar essa parte. Dar um cap, selecionar aqui, aplicar um extrude. O valor já está padrão, um bevel também já está padrão. Vamos dar um grown, detach. Ou seja, fica repetitivo na verdade, né? Com o detach as clone nós vamos aplicar aqui um shell. O valor também já está padrão. Convert to editable poly. E agora é só aplicar um material preto a essa base, tá? Então seria as borrachinhas do pé da cadeira e o próprio pé da cadeira, tá? Vamos arrastar aqui manualmente um pouquinho. Ok. Perfeito. O último procedimento agora é juntar essas partes, tá? Então nós podemos aqui, vamos juntar todas essas partes com a nossa ferramenta Attach. Vamos lá no painel lateral, Attach. Juntamos aí a cadeira ao pezinho da cadeira. E finalmente vamos aplicar aqui nosso mirror. Lembrando que eu juntei a perna aos pezinhos, tá? Não o pezinho às pernas. Por que disso? Porque nós temos um ponto central na perna. Então basta clicar em mirror e criar uma cópia. Nós temos a cópia aí do pezinho da cadeira, tá? E assim finalizamos o nosso modelo. As últimas alterações podem ser feitas justamente aqui no nosso modelo, tá? Nós temos aqui a seleção do assento. Nós vamos selecionar aqui nosso painel Soft Selection, seleção suave, né? Todo mundo já conhece, e fazer algumas alterações para não ficar um modelo muito padrão, muito exato, tá? Então você pode vir aqui, deformar um pouco o estofado, tá? Até para não ficar muito certinho. Aqui o mesmo procedimento. Então vai ficar a critério aí de cada um, tá? Bem, galera, acho que por hoje é só, tá? Aprendemos aí mais algumas coisinhas bem básicas, mas que certamente vão ajudar aí a ter mais um raciocínio sobre a modelagem de objetos, essa modelagem lógica que nós utilizamos aqui, tá? Quando nós criamos algumas peças e depois aplicamos a cópia dessas peças, ao invés de modelar tudo novamente, ter aquele trabalhão de novo, não é? Nós podemos ser mais diretos ao ponto, nós podemos criar um certo objeto aí com uma velocidade maior. Então temos o nosso modelo aí, tá? Eu espero que tenham gostado. Deixa eu colocar aqui na nossa vista. Observem que, de acordo com a imagem, eu fiz a perna aqui do modelo da cadeira anel um pouco maior. Então vocês podem estar corrigindo esse erro meu aí, tá? Eu deixo aquele enorme abraço
e aguardo vocês no próximo tutorial aqui no site GFX Total.